Bom dia para todos. Queria agradecer o Leandro e toda a equipe do grupo de pesquisa pelo convite. E o Leandro me pediu uma coisa bastante desafiadora, que é falar de São Paulo em 20 minutos. Eu, então, preparei aqui um discurso visual. Queria pedir que colocassem o PowerPoint na tela, por favor, que vai, num primeiro momento, trazer algumas problemáticas, algumas questões que eu poderia chamar de questões estruturais de São Paulo. E, depois, eu vou fazer duas leituras, porque é impossível a gente falar que São Paulo tem uma forma de interpretação, uma forma de leitura, mas são inúmeras e múltiplas, calcada em toda a lógica da estruturação metropolitana, que, de certa forma, ampara o desenvolvimento em pouco mais de 100 anos de uma pequena vila para a grande metrópole do Hemisfério Sul, e vou falar também do espaço periurbano da metrópole de São Paulo. A gente sabe que, no Brasil, a economia do agronegócio e a economia extrativa é um dos motores do desenvolvimento. Isso tem pautado, em grande parte, as políticas nacionais, e ele, de fato, tem sua expressão. Ele é responsável por 8% da produção do produto interno bruto e ocupa 40% do território, e que agora, tudo indica, vai ser potencializado por todos os arranjos políticos de sustentação do novo governo, inclusive projetando a expansão desse território rural tecnificado pelo agronegócio. Mas, quando a gente olha a metrópole de São Paulo, a gente vê que a metrópole, só ela, é responsável por 18% do PIB nacional, portanto, mais do que 2 vezes o agronegócio, e que ela ocupa 0,1% apenas do território nacional. Portanto, é de se imaginar que um projeto de desenvolvimento econômico para o país passe necessariamente por políticas de desenvolvimento urbano. E não importa a gente apenas olhar a produção em números absolutos do PIB brasileiro, mas interessa a gente olhar como essa riqueza é produzida no território e como ela se distribui no território. A mancha roxa significa a oferta e a intensidade da oferta de empregos formais na metrópole de São Paulo. A mancha branca é a mancha municipal e o cinza mais escuro é toda a mancha metropolitana. E onde a gente vê essas linhas pretas, que são as linhas de transporte de média e alta capacidade, onde há investimento público, é onde justamente a gente vê uma grande concentração de oferta de empregos formais e, consequentemente, de produção de riqueza. Esse diagrama já mostra o outro lado da moeda, mostra exatamente a vulnerabilidade socioterritorial, que são os territórios onde estão as populações de menor ingresso, de menor geração de renda, de taxa de gravidez precoce mais elevada, onde, portanto, se encontra o quadro de vulnerabilidade social, segregação espacial e assim por diante. Quando colocamos uma imagem sobre a outra, o quadro da metrópole de São Paulo fica absolutamente claro. Temos um fortíssimo e obsceno quadro de segregação territorial, de desigualdades socioterritoriais, que são, por sua vez, responsáveis por toda a sorte de deseconomias, desfuncionalidades, desequilíbrios, desigualdades e assim por diante. O mais dramático desse quadro é que esse espraiamento urbano informal de alta vulnerabilidade, ele justamente avança sobre as manchas verdes, que são as manchas de preservação ambiental, que são os territórios onde a gente produz água para abastecer uma metrópole de 21 milhões de habitantes. E, portanto, esse processo de espraiamento sobre as áreas ambientais põe em risco a segurança hídrica de absolutamente toda a população, e isso é um problema
gravíssimo. Essa é a represa Billings, isso é um retrato do processo de ocupação por assentamentos irregulares das represas de São Paulo, que se inicia com força a partir da década de 70 e que hoje já é um território, de certa forma, consolidado. Porém, esse processo continua, ele continua em grande velocidade, em níveis ainda de maior precariedade. E por que esse processo nessa velocidade e nessa intensidade? São Paulo tem 12 milhões de habitantes, o município, 2,2 milhões são proprietários, de fato, de imóveis, e apenas 1% desses proprietários, portanto, uma parcela ínfima, detém cerca de 45% do valor imobiliário da cidade. A metrópole tem 21 milhões de habitantes, tem um déficit de vivenda, de moradia, de cerca de 624 mil unidades e um total de 527 mil imóveis desocupados. Portanto, há um processo especulativo gigantesco acontecendo na cidade, além de uma concentração da posse da terra e dos imóveis. E qual é o quadro futuro populacional demográfico de São Paulo? A taxa de crescimento vem caindo, a gente, em volta de 2040, 2045, vai estagnar a população e, muito provavelmente, começar a declinar, só que até 2040, a gente ainda vai ter um acréscimo populacional de 2 milhões de pessoas na metrópole e de 1 milhão de pessoas no município, onde colocar todo esse contingente de pessoas, uma vez que a gente não pode avançar mais para as áreas ambientais e há um forte movimento dos bairros consolidados da cidade pela preservação da memória, das identidades de bairro e assim por diante. Porém, as áreas azuis são as áreas que vão ter um saldo vegetativo negativo, portanto, já começam a decrescer a população nessa década, entre 2015 e 2020. Entre 2020 e 2025, os distritos que vão começar a perder população se tornam ainda maiores, e em 2025, 2030, isso se expande, mas ainda dentro do que a gente chama em São Paulo a área, o centro expandido, que é o território entre essas linhas pretas, que são as linhas dos rios Tamanduateí, Tietê e Pinheiros. Portanto, ao mesmo tempo que a cidade cresce, a cidade expulsa de dentro das áreas bem servidas por infraestrutura a sua população. E esse é o diagrama que mostra com muita clareza, então, esse processo de segregação e de expulsão de dentro da cidade consolidada. Bom, a gente costuma ouvir falar que São Paulo é um caos, uma cidade completamente impossível de se entender, fragmentada, desordenada, desorganizada, sem planejamento, etc. e tal. Eu acho essa ideia um enorme equívoco, porque como o território do caos poderia acolher 10% da população nacional em 0,1% do território nacional e gerar 18% da riqueza. Seria impossível tudo isso acontecer num território caótico. O que há, no caso, em São Paulo, não é falta de ordem, mas é aquilo que um jurista, o Goffredo da Silva Teles, costuma dizer que é um tipo de ordem que talvez não nos convenha. Portanto, se há ordem, a gente pode interpretar essa ordem. E se a gente pode interpretar essa ordem, a gente provavelmente terá instrumentos para atuar e transformar essa ordem. Então, uma primeira chave de leitura para a compreensão de São Paulo, que deriva justamente do meu doutorado, é entender São Paulo a partir da lógica do processo de divisão territorial do trabalho, ou seja, a lógica do processo histórico de incorporação dos principais sistemas técnicos que permitiram uma vila praticamente agrária se transformar na maior metrópole industrial do hemisfério sul. E esse processo
Só para localizar, São Paulo está num planalto cerca de 750 metros acima do nível do mar. O que vocês veem aqui à direita abaixo é o Porto de Santos. São Paulo foi uma ponta de lança para a penetração da Interlândia, do território brasileiro, para a transgressão do Tratado de Tordesilhas e para a grande extensão territorial que hoje configura o Brasil, justamente pela presença de um rio que não nasce muito próximo do mar e, entretanto, corre para o interior, que é o Rio Tietê, o principal rio da cidade. Essa mancha tem 60 por 40 quilômetros de dimensão. E a gente não consegue entender São Paulo se a gente não consegue entender a sua topografia e, sobretudo, a sua hidrografia. Basicamente, eu diria que 98% do território urbanizado está sobre a mesma bacia hidrográfica, que é a bacia do Tietê, ou a bacia de São Paulo, ou a bacia do Alto Tietê. E, a partir dessa lógica tronco-alimentadora da rede hídrica, que a gente consegue entender São Paulo. O primeiro grande sistema técnico que foi incorporado nesse território foi justamente o sistema ferroviário, que ligou o Porto de Santos com São Paulo e com o interior, e que permitiu o processo de escoamento da produção de café, que foi a responsável pela nossa acumulação de capital, e, por outro lado, o deslocamento das massas migratórias e do maquinário necessário para começar o processo de industrialização. Invariavelmente, as linhas férreas correram em paralelo às linhas de água nas várzeas e planícies fluviais, que é onde havia passagem para o trem. O segundo sistema técnico de grande envergadura foi justamente o hidroelétrico. Nós canalizamos todos os rios, sobretudo para a geração de energia, jogar uma água de um planalto a 800 metros para o nível do mar, e foi justamente esse processo que garantiu a energia necessária para o processo de industrialização e que, como subproduto, gerou o saneamento dessa mancha azul escura das várzeas e planícies fluviais, que foram o território estratégico para a alocação tanto das indústrias quanto dos bairros operários. O terceiro grande sistema é o rodoviário, que a gente costuma dizer que é radioconcêntrico. Isso não é bem verdade, não vou explicar porque falta tempo, mas, de qualquer forma, as marginais paralelas aos principais rios são a principal estrutura viária que também dá conta de escoar tanto a produção quanto grande parte da população. E a gente vê que todos esses sistemas se sobrepõem e a presença da ferrovia, a abundância de água para abastecer os processos industriais, as terras planas, disponíveis e baratas das várzeas garantiram a implantação desse parque fabril, que são essas manchas roxas, que constituíram, a partir de então, um território estratégico. Estratégico por quê? Porque é aquele que recebe prioritariamente a divisão territorial do trabalho. Isso é 1937, o encontro do Pinheiros com Tietê, 1930, a demarcação da canalização, da escavação do Rio Pinheiros, à direita é o Morro do Jaguaré, atrás estaria a USP, e a colina ao fundo é o espigão da Avenida Paulista, e em 2000, 70 anos depois, aquilo é isso, e essa imagem retrata esse processo, onde um distrito industrial aqui embaixo na foto está em processo de transformação, em cima da lógica de reestruturação produtiva, se transformando num processo, numa expressão de cidade contemporânea. Vocês veem a raia da USP à direita e a USP à direita da raia. E o marco regulatório, o plano diretor aprovado em 2014, reconhece esse território estratégico, esse território da divisão territorial do trabalho, que, a partir do que Milton Santos coloca, é o território aquele que recebe os principais sistemas técnicos, o mais apto a receber as novas mudanças. E a gente não mais quer
e nem mais pode usar os recursos hídricos para o abastecimento dos processos industriais, mas a gente quer renovar a relação do urbano com as águas urbanas. A gente não usa mais esse trem para o movimento de cargas, mas, fundamentalmente, eles são eixos importantíssimos para o adensamento a partir de um sistema de transporte de alta capacidade não poluente, e a gente tem uma vasta disponibilidade de terras grandes e subutilizadas em função de todo o processo de reestruturação produtiva. Então, esse é o território estratégico para a gente renovar as formas de uso da infraestrutura que estrutura as lógicas metropolitanas, inclusive macrometropolitanas. E o plano diretor reconhece que é o território também de maior oferta de empregos, esses são os empregos de serviço, e esses são os industriais, justamente aqueles que são completamente aderentes à macroárea de estruturação metropolitana, que é essa mancha vermelha, e que são esses empregos que precisarão ser renovados ou, inclusive, substituídos pelos empregos de serviço. Ao mesmo tempo, quando a gente olha esse mapa de densidade, a gente repara que a macroárea de estruturação metropolitana é um vazio demográfico, é um vazio de densidades, sobretudo porque nela não há moradia. A mancha amarela é justamente o uso residencial da cidade. Portanto, queremos preencher esse vazio demográfico, dessa vez com usos mistos que permitam a coexistência entre empregos, serviços e moradia, e o plano estabelece toda uma lógica para setores dessa macroárea de estruturação metropolitana, que são setores que recebem instrumentos específicos do marco regulatório aqui em São Paulo, como operações urbanas, como os projetos de intervenção urbana, os PIUs, entre outros instrumentos que, em tese, habilitam o poder público a formular as políticas de adensamento, de recepção desse contingente residual que ainda virá à cidade e de renovação das formas de uso do território e das infraestruturas concentradas nesse território estratégico. A segunda forma de leitura de São Paulo, ou de construção de narrativas de São Paulo, é a que deriva de um projeto que foi elaborado pela Prefeitura de São Paulo como um todo, chamado Connect the Dots, Ligue os Pontos. E é justamente um projeto que visa o fortalecimento da cadeia produtiva da agricultura familiar orgânica no território municipal. A primeira ideia desse Ligue os Pontos, ou desse Connect the Dots, é exatamente a metodologia FBI. Temos um crime, temos um problema, temos uma questão, temos provas, temos evidências, e como a gente liga essas provas e evidências para descobrir e solucionar aquilo que a gente está investigando. E São Paulo é muito interessante, porque quando a gente olha esse mapa da macrometrópole, a gente vê, é um mapa demográfico, onde o verde sinaliza a população rural, a gente vê que o município de São Paulo é, em termos absolutos, o que contém a maior população rural de toda a região. Há cerca de 110 mil vivendo na zona rural, em grande estado de vulnerabilidade. 84% recebe até, no máximo, 2 salários mínimos. Ao mesmo tempo, 29% da nossa população é obesa, e isso é ainda mais alarmante na população de baixa renda, em especial na população feminina. E, curiosamente, a produção orgânica cresce, apesar da crise econômica, a cerca de 26% ao ano nos últimos anos. E a prefeitura é responsável pela produção de 2 milhões de pratos de comida por dia para abastecer a rede pública de escolas. Portanto, a prefeitura é um dos principais agentes que podem construir e garantir um mercado de alimentos orgânicos e saudáveis. Dentro disso, desse quadro, a gente, então, reúne, e soma isso à questão da vulnerabilidade hídrica, a gente reúne todos esses dados e evidências
e reconhece que há um território residual na área rural, que nem é área de preservação, nem área agriculturável, e não pode ser área urbanizada, de cerca de 16.500 hectares. E é nesse território que, então, se estabelece um projeto de fortalecimento da cadeia de valor da agricultura orgânica familiar, justamente para gerar renda para a população vulnerável, porque na transição para os orgânicos a renda é multiplicada por até 3, para gerar nutrição para os alunos da rede pública de ensino, para os hospitais e postos de saúde da rede pública e também para, de alguma maneira, ocupar as terras que estão sujeitas à ocupação dos assentamentos informais. A segunda imagem, conceito de ligue os pontos, é exatamente da brincadeira de criança. O que é isso? A gente recebe uma folha em branco, cheia de números, e quando a gente os liga, uma imagem que sempre esteve lá emerge, ela se revela. Então, é a questão da revelação. E a gente vai desenhar essa cadeia, identificar todos os pontos dessa cadeia, ligá-los, reconhecer que a Terra é o de maior conectividade, é o que justificou que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano estivesse, de certa maneira, coordenando a política de produção de alface na cidade. E a gente vai identificar, entre cada ponto, o que há já de normas, decretos, projetos, programas que existem nas 3 esferas de governo e que nunca foram ligados do ponto de vista de construírem uma política pública integrada. E aí, cada ponto daquela cadeia, vocês vão ver uma série de evidências que são reveladas, que são articuladas, que são integradas e que, a partir disso, transformam ações setoriais isoladas em uma política pública integrada. O último significado é a construção de imaginários. E a gente faz esse trabalho num acordo com a Bienal Internacional de Rotterdam. Da Bienal de Rotterdam, a gente envia para uma premiação promovida pela Bloomberg Philanthropies, chamada Mayor's Challenge, e São Paulo ganha o primeiro prêmio, $5 milhões para a implementação do projeto, e a gente começa a mobilizar uma série de atores da sociedade, entre eles, à direita, vocês veem a Paola Caçairola, que é uma das principais chefes de cozinha aqui de São Paulo, que se engaja na campanha, e quando o projeto começa a nascer, ele vai parar na revista Veja, que é uma das revistas de maior circulação em todo o Brasil, focada, direcionada, sobretudo, para a classe média, com seus valores de classe média, e que, de certa maneira, representa esses valores. E a hora que essa revista, na sua capa do encarte específico de São Paulo, descreve São Paulo como metrópole rural, o que a gente percebe é que um imaginário começa a ser cristalizado, e é esse imaginário mobilizador que permite a gente, justamente, entrar nas frestas que existem por toda a metrópole e que permitem a gente construir outros mundos para a nossa metrópole. Obrigado.